Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Começando aqui mais uma live nossa aqui, gente. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá, você vai se conectando aqui comigo, que nós já vamos começar mais um bate-papo aqui falando sobre saúde mental, com muita alegria, com muita energia para você, claro, né? Quero você aqui junto com a gente para fazer esse bate-papo, para a gente conversar aqui bastante sobre esse tema. E hoje a minha convidada é mega especial, né? Vou trazer aqui a Mari Lopes, onde nós vamos falar de um assunto muito importante, o qual ela domina muito, né? Então, já vou chamar ela aqui para a gente começar aqui a nossa live. Tá chegando, ó, vai conectando aí, vai convidando as pessoas, vai vindo aqui com a gente, pra gente participar aqui. Já vou compartilhar nossa live aqui também. Oi, Mar! Tudo bem? Tô bem, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, você tá me Tô ouvindo? te ouvindo bem, Mar, tô te ouvindo bem, tá tranquilo aqui pra mim. Bem-vinda, viu? Muito bem-vinda aqui, o pessoal chegando, boa tarde. Sejam bem-vindos, gente. Vai se conectando aí comigo, com a Mari, vai compartilhando, que o nosso tema de hoje está maravilhoso. Só lembrando que a gente está fazendo essa semana o nosso evento Saúde Mental em Foco, até o dia 10 de setembro aqui, fazendo aqui várias lives, né, com convidadas especiais, convidados também, para a gente falar sobre saúde mental, né? Então é muito importante aqui que você se conecte com a gente. Pode mandar pergunta, pode fazer pergunta, pode mandar comentário aqui, que a gente vai adorar interagir com você, né? Então, Mari, seja bem-vinda. Obrigada a você, porque eu estou tentando ajustar aqui meu celular para ficar da melhor forma aqui para eu te ver bem. Também estou organizando aqui. Enquanto a gente se ajusta aí, você vai compartilhando, aí vai convidando o pessoal, né? Aí, acho que agora foi. Tá me vendo bem aí, né? Tô. Bom, vamos lá, gente. Mari, a gente vai fazer aqui esse bate-papo, né? Primeiramente, eu quero te agradecer aí. No feriado de 7 de setembro, a gente está aqui falando sobre um tema tão importante aqui para a gente dialogar sobre saúde mental, né? Dia 10 de setembro aqui, a gente tem aí o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Sim, você tem. E a gente vê ali, né, muitas questões sendo discutidas, dialogadas agora. Eu queria, primeiramente, né, que você se apresentasse um pouquinho, contasse quem é você, para as pessoas te conhecerem, né, o pessoal que está chegando, se conectando aqui, para a gente começar nosso bate-papo. Tá, quem eu sou, né? Isso. Eu sou a Mari Lopes, alguns me conhecem como Meire, né? Também a mesma coisa, né? Eu sou da área de educação, né? E acabei me especializando também na área de saúde mental, né? Sou casada, sou mãe de 2 filhos, né? Tenho uma neta linda e a minha filha, a Mariana, ela tinha um transtorno de personalidade borderline, né? Então foi daí, depois do falecimento dela, eu resolvi então poder tanto divulgar, escrever um livro sobre, para poder esclarecer sobre o border, né? Que é um tema que se coloca muito desconhecido. E aí, Márcia, só para uma informação, só para você saber, mais de 2 milhões de casos de borders são registrados por ano, somente no Brasil. Uau! E ainda é colocado como desconhecido. Porque Né? por exemplo, né, Mário, você traz dados aí bem altos, né, bem grande aí, mas, por exemplo, eu particularmente eu já tinha escutado sobre borderline, mas eu não tinha me aprofundado, né? Então, assim, eu fui ter um maior conhecimento quando a gente se reencontrou aí e eu convidei você para participar do meu programa na rádio, né? E aí você foi lá, levou o livro maravilhoso que você escreveu. Você está com ele aí? Depois ela vai Então, mostrar aqui, gente, esse livro incrível. Se você tiver interesse de comprar, conhecer mais, até para presentear pessoas aí, ó.
Vivendo na Borda, da Mari Lopes, um livro maravilhoso, incrível aí, que eu tenho certeza que vai Essa aqui é a trazer muito Mariana. conhecimento aí. E ali tá a Mari, né? A filha dela aí. Mas Depois eu eu queria. explico por que ela está na capa. Ela vai trazer aqui um pouquinho, falar um pouquinho do livro, né? Por que que você acha que esse tema não é tão colocado dentro da sociedade, já que você começou trazendo essa pauta? Porque eu fico imaginando assim, né? Depois que eu passei a conhecer, né, acompanhando aí o seu trabalho, vendo você falar, eu penso que o quanto é importante a gente ter conhecimento sobre as questões de saúde mental, seja ela qual for, né? Por que que você acha que tem tanta dificuldade ainda de isso ser dialogado, né, ser falado dentro da sociedade brasileira, já que tem um número tão alto? Então, na verdade, né, é um transtorno de personalidade que não é tão conhecido. Começa por aí, né? E assim, e também existe essa dificuldade do diagnóstico. Ele se mistura muito entre um bipolar, um depressivo, entendeu? Então, o que que acontece? Então, se trabalha, né? O médico vai tratar como uma pessoa bipolar, vai tratar como um depressivo, né? E para se chegar ao diagnóstico de borderline não é tão simples. Isso acontece na vida adulta, depois que passou todas as fases que a gente passa. Então, por isso, eu acredito que por conta disso, de não ter, vamos dizer assim, essa questão mesmo de uma facilidade de diagnóstico, né? Não se fala tanto sobre border. Às vezes acaba pulverizando algumas coisas, como teve uma moça que participou do BBB, não, minto, da Fazenda, né? E ela era border, entendeu? E aí acabou falando um pouquinho, pouca coisa, né? Então, é bem difícil mesmo essa questão mesmo do esclarecer, da conceituação, de conhecer o que é. A maioria das pessoas, quando eu comento, e posso dizer a maioria, e aí eu falo assim, não, minha filha tinha transtorno de personalidade borderline, né? Aí falava, não, mas o que é isso? Né? As pessoas não sabem, realmente não conhecem. Mas eu acredito que seja isso, por ser um diagnóstico mais difícil, acaba não tendo tanta divulgação. E nós estamos precisando divulgar. São mais de 2 milhões de casos. E você fala dessa importância da divulgação, né, Mário? Porque vai chegando. Quando a informação chega para as pessoas, a gente aprende como lidar com determinadas situações. Seja, às vezes, a pessoa que está com a questão, ou seja, a família que tem uma pessoa que está passando por um transtorno, com alguma situação, né? Isso é muito importante. Gente, ó, o pessoal está chegando aqui, participando aqui comigo e com a Mari. A Lu Alves estava falando boa tarde, a Joana Maria Jorge da Silva falando boa tarde, a Priscila Araújo, boa tarde, Priscila. Adriana Regis. Um beijo. Deixa eu mandar um beijo, que é a minha assistente pedagógica, ó, Ah, minha, minha preferida. que maravilha, né? Tá aqui a Adriana Regis, está falando, Meire maravilhosa como sempre. É isso aí, gente. Vai participando, pode mandar pergunta para a Mari também, né? Se você tiver curiosidade de saber aqui alguma questão que a gente não traga, pode ir trazendo aqui para a gente, falando, né? Quais são os sintomas, Mari? Quando a gente fala de borderline, quais são os sintomas que pode, né, que você pode falar, olha, eu acho que precisa fazer uma investigação, né, para entender ali se está dentro de um transtorno de bipolaridade, quais são aí que você acha que a gente poderia, né? E eu já quero engatilhar duas perguntas na mesma, porque eu quero saber assim, existem na medicina médicos especialistas nisso? Não faz pergunta difícil, né? Num sábado, feriado, né, Márcia? Tá. Eu vou te falar um pouquinho das principais características do border, né? De uma forma, né, bem resumida. Mas o primeiro é o medo de abandono,
Só para você entender, Márcia, border, né? A palavra border significa limite. É viver no limite da emoção, no limite do humor, no limite dos relacionamentos. O border vive na borda, no limite ali da borda, né? Então, uma das coisas é o medo de abandono, a instabilidade emocional, que é algo que mexe muito com quem é border. Eu estou usando essa forma de falar border, mas essa forma é correta, viu? Não é porque, né, normalmente a gente acaba mesmo resumindo, né? Por falar borderline, mas border é uma forma correta também de falar, tá? Então, essa instabilidade emocional, que é algo que mexe muito com eles. Só para exemplificar, Márcia, imagina assim, você. Tem dia que a gente está bem, não é? Tem Sim. dia que a gente está mal, tem vezes que a gente passa uma semana assim, muito para baixo, na outra semana a gente está eufórico, está tudo bem e tal. Este é o nosso normal emocional. Agora, você imagina você conviver com uma instabilidade emocional 24 horas, mudando. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Imagina o quanto isso causa um sofrimento, né, interno. Por isso que uma das outras, né, também característica é tendências suicidas, entendeu? Não é uma desistência da vida, mas é tentar aliviar o sofrimento, tá? Tem a questão da impulsividade, sim, impulsividade na alimentação, impulsividade em gasto, impulsividade sexual, entendeu? Alta imagem distorcida, normalmente eles têm sim, né? Se vem feio, se vem gordo, se vem magro demais, se vem, né? Tem toda essa autoimagem distorcida. Um vazio existencial muito grande, que é uma das piores coisas, né? Esse vazio existencial né? Eu tenho até objetivos, mas eu não tenho ninguém comigo, como que eu vou chegar, né? E às vezes uma raiva incontrolável, entendeu? Que às vezes até sem motivo, e mesmo que ele tem consciência, que ele não precisava ter gritado, que ele não precisava ter sido agressivo em palavras tal, mas no momento isso vem à tona e ele não tem controle. E em relação, né, a médicos tal, eu te digo assim, eu não conheci nenhum especialista ainda em border, né, um psiquiatra, especialista em border. A psiquiatra que a Mariana passava era uma excelente psiquiatra, né, e foi ela que diagnosticou, mas assim, existe uma equipe, pensando nisso, né? Uma equipe, atendimento terapêutico tal, especializado nisso, eu desconheço. Sei que alguns comentam, né? Que tem tal pessoa que é especialista tal, mas médicos principalmente eu desconheço. Inclusive, se alguém souber, por favor, passe para mim. É muito interessante, né? Porque eu falo sempre, porque ele tem um transtorno com algumas características muito específicas, né, Mari? E o quão seria importante ter ali um especialista que se aprofundasse, né, no estudo. É claro que assim, né, gente, as questões de saúde e transtornos mentais, a gente tem muitas coisas que se assemelham ali, né, então, alguns sintomas, vamos assim dizer, né. Então, o que a Mari traz aí, que eu achei muito interessante, Mari, que chama muita atenção, é essa oscilação é, de humor constante, né? De vamos pensar que uma hora a pessoa ela fica bem, fica mal, fica bem, fica mal, fica bem, fica mal. É muito rápido, né? Muito essa mudança altera muito rápido. Então a química cerebral, né? Se a gente pensar na parte neurológica, a questão física, né? Isso quando vai para o corpo, fisiologicamente, isso tem acho que sensações abruptas muito constantes, né? Isso vai de alguma forma desencadeando ali outras questões, né? Porque é como se a pessoa, né? Acho que a sensação é que ela está em dor e alegria ao mesmo tempo, né? Nessa Sim, sensação dentro dos sim. sintomas que você traz aí, né? E é uma descarga cerebral muito grande.
né? Normalmente os borders têm crises, depende muito que tipo. A Mariana, por exemplo, ela tinha crises dissociativas e às vezes ela ficava também catatônica, né? Desmaiava, né? E nesses momentos esses momentos de crises, conforme ela voltava da crise, ela simplesmente ela tinha um cansaço enorme, porque é uma descarga cerebral muito grande, né? Então ela tinha uma descarga enorme que ela precisava deitar e dormir, porque Uau. o próprio corpo não aguentava todo esse processo. Por quê? O seu cérebro ali, os seus neurônios tá a mil, né? É como se estivesse dando choque lá dentro. Então, a hora que passava o momento de crise, é como se tivesse, por exemplo, né, as pessoas que têm epilepsia e acontece de convulsionar. Depois da convulsão, a pessoa ela desmorona. Por quê? Porque é uma descarga muito grande no corpo, mexe com tudo, entendeu? Tem pessoas que chegam até a fazer xixi nas calças no momento da convulsão. Isso é comum, entendeu? Então, é uma descarga muito grande. E após essa né, crise de ansiedade, tudo normalmente, né, acaba precisando relaxar e dormir. Mesmo nessa crise, sabe, de nervoso, porque queira ou não queira, quando a pessoa está agressiva, né, ela não está sendo agressiva porque ela quer ser agressiva, né, porque ela é mal educada, porque ela não ama a outra pessoa, mas ela acaba sendo agressiva, né, por conta do estado dela, né, do estado emocional e do transtorno, mas depois que ela passa disso, que ela faz tudo aquilo, ela também sente esse cansaço, é como se fosse um cansaço, né? Então agora você imagina você ter que lidar com isso o tempo todo, não é Fica, uma coisa fica fácil. pesado, né? Fica realmente desgasta muito emocionalmente, né? Desgasta muito aí a questão física também, né? Porque Então, a gente tira, né? Por exemplo, se a gente passa por uma crise de estresse muito grande, vamos pensar a gente que teoricamente não tem nenhum diagnóstico, né, de borderline, né? Quando a gente passa por um estresse muito grande, que a gente baixa a adrenalina, a gente sente, né, aquele cansaço, aquela, ai, tô precisando relaxar, tô precisando. Agora, sim. você imagina você viver isso constantemente, né? Isso ser uma rotina da sua vida, né? Então isso desencadeia vários fatores, né? O pessoal está falando aqui, o Flávio está falando, parabéns pelo tema, obrigado, um abraço, viu, Flávio? A Priscila está mandando beijo, minha prolinda. Obrigada, Pri, aqui participando. A Orizete, boa tarde para Bernadette, as duas. Pessoal a aqui Joana mandou uma participando. pergunta. Tem uma pergunta aqui da Joana, né? Será que se sentem culpados após uma crise de raiva? Boa pergunta, hein, Joana? Como que você vê isso, Mari? É que você viveu a experiência, né? Então você pode falar aí melhor do que ninguém, porque quando a gente passa pela experiência, a gente percebe essas reações, né? Ou essas sensações, né? Como que você via isso, né? Então, por própria convivência com a Mariana, né? E eu também sou terapeuta comportamental, né? E conversando com alguns borders e tal, eles se arrependem sim, né? Porque é aquele impulso inicial, onde a pessoa não consegue se controlar. Mas depois, lógico que se ela arrepende do que ela fez, do que ela falou, né? Então, muitas vezes, é difícil eles conseguirem processar e compreender, né? Por isso que a gente fala, tem que trabalhar as habilidades para que não ocorra isso, certo? Mas eles têm esse arrependimento, sim. Depois
de uma crise de nervoso, de brigar, tal. Ele tem esse arrependimento, sim, porque a Mariana também me relatava isso, né? Depois ela falava, eu não precisava ter falado assim. Eu digo assim, comigo, né? Comigo, a gente nunca teve problemas com a Mariana, sabe? Dizer, ela não era agressiva, nem fisicamente, nem verbalmente, né? Não tinha essa história de gritar, de falar tal. Mas às vezes se acontecia fora, no trabalho, com os amigos, na escola, alguma coisa assim. Aí depois ela vinha e falava, ai mãe, mas eu não precisava ter falado aquilo. Eu precisava ter falado daquele jeito, né? E não só o convívio com ela, mas com pacientes também, que relatam isso. Não tinha necessidade de eu ter feito aquilo. Não precisava ter feito aquilo, né? Então tem arrependimento sim, viu, Joana? Ô, Mari, por que que você, né, escolheu ir para essa área, né, da questão, trabalhar aí como terapeuta comportamental, e principalmente nessa especialidade, né, porque hoje eu sei que você tem um trabalho muito forte nisso, né, você acaba ali, muitas pessoas acabam te procurando, né, o quanto você acha que isso chegou na sua vida e o que, que você espera desse trabalho que você tem desenvolvido aí, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, eu sempre falo que todos os transtornos eles são um percalço na nossa vida, né? Não dá para dizer qual que é pior ou qual que é melhor, né, gente? A gente, até porque, vamos pensar, né? Tem pessoas que têm crise de ansiedades enormes que vão parar no hospital como se as pessoas estivessem ali morrendo, por exemplo, né? A gente tem pessoas ali, né? A gente sabe que hoje a depressão é uma das situações que mais as pessoas tiram a própria vida, né? Que Sim. levam as pessoas a tirarem a própria vida, né? É, como que você acha que a questão terapêutica, né? Todos os profissionais aí podem ajudar nessas questões dos transtornos mentais. E aí eu queria que você puxasse mesmo um pouquinho para o borderline, né? Já que você trabalha muito com esse público, porque muitas vezes as pessoas elas têm preconceito de buscar ajuda profissional, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho da importância desse trabalho aí. Então, né, Márcia, primeiro, eu sempre fui da área de educação, voltado para transtornos de aprendizagem e deficiência, né? E depois que a Mariana faleceu, eu comecei a ir por essa vertente. O meu grande propósito é poder ajudar as pessoas, ajudar as famílias, né? E o que eu tenho mais, assim, que vem conversar comigo no Instagram, são mães que não sabem o que fazer, que passam N dificuldades, né? Porque não é fácil, gente. A gente fala do border, mas a família do border também precisa ser tratada. Porque normalmente você ter alguém borderline com você, ele te suga. Ele exige muito de você, de atenção, de estar perto, né? Por conta do medo do abandono. Não é fácil, não é fácil, né? Então, Ma, e aí eu fui para essa área e para a área de saúde mental, fiz pós, tudo, e me especializei em terapeuta comportamental, né? O intuito da terapia comportamental é você fazer o quê? Fazer com que a pessoa aprenda a lidar com as dificuldades e como reagir naquele momento. Então, eu vou entrar aí numa crise de nervoso tal. Que habilidade eu vou utilizar para poder me segurar, me acalmar, se eu estou numa crise de ansiedade e tal. Então, isso vem como. E aí, vamos pensar assim, né? Buscar esse caminho foi pensando em ajudar mesmo, né? Ajudar as pessoas. Né? Eu tenho um foco maior para atendimento com borders e também luto, né? Porque para se falar de luto, nada mais do que uma pessoa que está enlutada. Porque é bem diferente, né? Você compartilhar sobre o luto, mas você não saber
o que é realmente viver o luto? O que é viver um luto de um filho que partiu, né? Então, eu fui para esse caminho, para poder mesmo ajudar. E eu penso, assim, que terapeutas, né? Tem muitos terapeutas que não pegam, né? Muitos psicólogos que não atendem borderline, não Olha, atendem. nossa. E isso eu ouvi, né, de uma psicóloga, não estou falando aí que é da minha cabeça, nada disso. Mas que não, porque eles são tão instáveis, eles têm uma mudança tão grande, tão rápida ao mesmo tempo, que o próprio terapeuta não dá conta, né? É você estar disponível, sim, a qualquer hora. Porque se entra numa crise, você não pode deixar a coisa rolar. Você tem que estar ali, ó, né? E eu sempre falava para meus pacientes, eu falo, ó, pode ligar, pode mandar mensagem, não importa, né? Por conta dessa preocupação mesmo, não dá. Você é um contato, é um cuidar. Existe um cuidar 24 horas. Você acaba Por isso que não é fácil para. sendo ali o profissional acaba sendo um suporte, um apoio, né, Márcia, constante para ajudar nesse processo, né? A gente fala que 20% é medicação, 80% é terapia. Uau. É, é necessário tomar medicação, para regular o humor, às vezes não dorme, né? Às vezes tem alucinações. Então, a medicação é necessária, mas a medicação é 20% do tratamento. Os 80% é terapia. Constante, necessária. Eu não vejo, né, quando uma mãe vem conversar comigo, eu falo, tá fazendo terapia? Ai, não, não quer. Né? Porque eles têm essa resistência, eles também têm essa resistência até de se abrir, entendeu? Para alguém. Isso que eu ia Não é perguntar para você, né? Se, por exemplo, as pessoas que estão, né, que estão que são diagnosticadas, vamos, né? Ah, poxa, você está com borderline, você é border, né? Não sei se eu não quero tomar cuidado aqui para trazer a terminologia correta aí para falar, né? É, olha, você precisa tomar a medicação e também fazer o tratamento terapêutico, né? Isso é dificultoso, né, para essa pessoa, porque você traz aqui que principalmente acontece o diagnóstico na vida adulta, né? É, tem muita dificuldade dessa pessoa, ela entender a importância desse processo e dessa construção, porque eu imagino, né, Mark, assim, você falou aqui da questão familiar, o quanto o quanto sobrecarrega a família, né? Mas quando uma família que tem, por exemplo, né, você, né, vamos falar da sua experiência aí que eu conheço um pouquinho, vocês sempre deram suporte, né? assim. Buscaram ali seguir o máximo que podia, de terapia, né? Da medicação, de tudo que precisava ali. Mas tem muita gente que, por exemplo, acho que ela não sabe nem por onde começar, né? Então, tem isso. A falta de conhecimento é tudo. É tudo que atrapalha. Pois é. Porque, assim, a pessoa recebe o diagnóstico, tá? A família fica sabendo, tá bom, mas o que é isso? E daí? Mas você continua assim. Então, assim, tem pessoas que recebem o diagnóstico com 40 anos, entendeu? Não é. O da Mariana até foi raro, foi com 20 e poucos anos, entendeu? Até raro sair um diagnóstico assim, agora, tão cedo, para a época, né? Agora já estão mais, assim, abrindo os olhos para esse tipo de transtorno. Então, às vezes tem a questão da negação do próprio border, ele não aceita o diagnóstico.
Então, eu não vou tomar medicação, eu não vou fazer terapia, outro problema Caraca. grande. A outra coisa também, quando eles estão naquele momento de euforia, não um momento depressivo, mas um momento de euforia, o que acontece? Eles se sentem os super-heróis, eu estou ótimo, estou bem, não sei o que. O que faz? Para de tomar o remédio. Eu não preciso mais disso. Né? Então, são vários fatores, Márcia. Vários fatores, não é fácil. Eu falar, a família tem que se tratar? Tem que se tratar também, sabe? Também. Eu escuto falas de mães, entendeu? Que ela fala, eu não aguento mais, eu estou afundada numa depressão. E ao mesmo tempo, mil olhos em cima do meu filho, com medo que ele faça algo. É um sofrimento. É porque a família acaba entrando no processo também, né, o Mário, de ficar. Entrar no processo. A gente acaba ali muitas vezes. Eu sempre costumo falar que assim, que quando alguém adoece com algum transtorno de saúde mental, acho que a família, a casa toda adoece, né? Porque aquilo tem uma mudança enorme, né, no ciclo de vida daquela pessoa. Obviamente que as pessoas que amam ali têm a preocupação, né, a questão do cuidado, né, e principalmente assim, porque eu falo sempre, né, ô Mari, às vezes, por exemplo, a gente está com uma dor física, você pega a pessoa, leva lá no hospital, ela toma uma medicação, mas existem dores que você não tem o que fazer, Não né? tem. Por mais que você por mais que você faça o processo terapêutico, por mais que você leve essa pessoa a tomar medicação, ajude, né? Por mais que tenha essa aceitação, e aí eu fico pensando, né? As questões de saúde são as únicas, né? Uma das principais questões que a gente se sente literalmente ali impotente, né? Porque você olha e você fala, meu Deus, o que que eu faço, né? E aí, obviamente, que isso mentalmente, emocionalmente mexe demais com a gente. Porque eu fico Não tem pensando como. assim, pelas experiências, né, que eu já passei também de ver pessoas que eu amo, né, doentes e querer ajudar e você fala, mas o que que eu posso fazer? O que fazer, Maria, nessas situações, no caso da família? Porque eu acho que a pessoa também, como ela começa a se cobrar, às vezes se culpar, né? Ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou irmão, eu sou marido, mulher, namorado, sei lá, né? O que fazer também para você tentar amenizar essas questões de saúde mental com você também? Porque isso é importante, né? Você já está com uma pessoa que está ali com um transtorno grave, que necessita ali, né? Acaba virando ali muitas vezes dependente, literalmente, né? Desse apoio direto, desse acolhimento constante, Dessa né? rede, O que né? Dessa fazer, rede né? toda. O que Então, fazer, né? né? Para que você fique bem, para ter suporte para lidar com tudo isso. Olha, Márcia, nós não somos um país, o Brasil não é um país de, de esclarecimentos, né? Então, as coisas são descobertas, os diagnósticos são dados, né? Mas a família nunca é preparada, né? Eu vivi muito na educação inclusiva com deficientes e, por exemplo, um médico que foi dar o diagnóstico da criança, a criança era surda, tá? Surda, não ouvia, ponto. 2 anos. Esse médico chega para a mãe e fala, olha, procura outras mães para você ver como que é, mas essa criança não vai trabalhar, não vai casar, não vai ter vida. Eu falei, mas meu Deus do céu, Ai, Deus. entendeu? Então, agora você imagina para o transtorno de borderline, que é uma coisa, vamos dizer assim, nova, vamos falar assim, nova, porque as pessoas não conhecem. Primeiro, essa família também precisa de uma rede de apoio para poder apoiar o border. Segundo, você precisa de conhecimento, você precisa de esclarecimento. Saber o que é isso, saber o momento que, fez tal coisa, né? Mas não é que fez porque queria te afrontar, porque é um filho mal educado.
alguma coisa assim, uma esposa, um marido, tal. Não fez por conta da condição, entendeu? A Mariana muitas vezes falava para mim, mãe, eu tenho tudo, mãe, eu tenho tudo, eu tenho uma família que me ama, mas eu tenho essa tristeza, essa agonia dentro de mim. Eu falava, filha, devido à sua condição. E uma coisa que eu costumo falar, e eu vou reforçar, né, principalmente quando conversamos com os borders, tá, você é border, tá, o que vamos fazer com isso? Entendeu? Vamos fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Não adianta eu tentar mudar. Não adianta eu tentar ser outra pessoa ou a família querer, né? Tipo assim, vamos curar. Vamos curar? Não. Eu tenho que ver dentro daquela situação, dentro daquele diagnóstico, vamos falar assim, eu não gosto muito dessa história de diagnóstico, mas dentro daquele diagnóstico, o que eu posso fazer de melhor para o ser border, né? Os borders, a Joana até colocou aqui, né, que são muito amadas porque transbordam carisma, e é verdade mesmo. Eles são, pelo fato de ter medo do abandono, eles acabam, assim, sendo extremamente carinhosos, atenciosos, entendeu? Porque ele tem medo de ser abandonado. E uma coisa que a Joana tinha perguntado antes, né, se isso você adquire o transtorno ou você nasce com o transtorno. Na verdade, normalmente, a maioria nasce com transtorno. Só que no decorrer da vida, ele não é percebido, porque na infância a gente já vive fantasia, né? A gente tem amigo imaginário, a gente vive num mundo paralelo, né? Então não dá para diagnosticar. Na adolescência, o que acontece? Mudança de hormônios, né? A questão mesmo da rebeldia na adolescência, aquela coisa, então você não. Por isso que só vai diagnosticar na fase adulta. Porque já passou todas essas fases, continuam algumas características, epa, é um alerta, né? Então, mas tem casos que são adquiridos. Existem Olha. border que acabaram sendo casos, por exemplo, de. Espera só um minutinho. Abuso na infância, casos de abuso, algum trauma muito grande, conviver com um border, Uau. né? Diversos outros fatores do entorno, entendeu? Que pode levar a pessoa, sim, a Ou seja, adquirir né, ô o. Mari, na verdade o ambiente, né, as situações que você passa da vida ali pode te levar a determinadas situações, né? O pessoal está Sim. participando aqui, olha, a Miguelito está falando parabéns pelo trabalho, a Leni Gaspar está mandando boa tarde, amiga. A Lia Lima está dizendo o seguinte: muito difícil conviver com o borderline. Minha filha é portadora desse transtorno. Em alguns momentos me sinto totalmente impotente. Uhum. A Joana está trazendo, né? Após termos o diagnóstico, a terapia ajuda. A terapia ajuda a pessoa a controlar e como os familiares devem se comportar. Existe algum medicamento? São três perguntas que ela colocou aqui, tá, Mari? Aí ela perguntou também, né, se você já respondeu, se a pessoa adquire esse tratamento ou se já é de nascença. Bom, a Joana colocou, ouvi falar que entre as pessoas mais brilhantes há uma grande porcentagem de pessoas com esses transtornos. Olha, essa é boa, né, Joana? Que são muito amadas porque transbordam carisma. Bom, acho que vamos primeiro aqui, vou ir para a pergunta. Tem muita coisa aqui que o pessoal está colocando, né, Mari? Mas para as perguntas, né? Após o diagnóstico, a terapia ajuda a pessoa a se controlar? E os familiares, você já falou um pouquinho aqui, né? Mas pode complementar aí como os familiares devem se comportar. E existem algum medicamento para isso, né? Para ajudar nesse processo aí. O medicamento é questão com o psiquiatra, né? O psiquiatra vai fazer uma análise e até testes, que às vezes ele dá algum medicamento
que não vai ajudar, tal. Então, esse medicamento existe sim, mas isso é com o psiquiatra. A questão da terapia é que tem que ver qual é o foco da terapia. A terapia, a mais produtiva, que alcança melhor, não é a questão da terapia, né, aquela de conversa, de diálogo ali, de se colocar, mas a terapia comportamental, para poder o border ensinar, né, a aprender, né, a como se comportar em tais situações, né? Então, a terapia é super importante. E a família, o que é importante também, que eu acho que é uma falha que existe. Eu digo que é uma falha porque eu passei por isso, né? Mas, pelo fato de ser adulto, o terapeuta não conversa com a família. Que nem eu cheguei para o terapeuta e falei, não, mas eu quero conversar com você. Ela falou, mas ela já é uma adulta. Eu falei, tá, mas como eu devo reagir no momento de crise dela? Como devo reagir tal? Então, quem vai dar essa orientação é o terapeuta, seja o psicólogo ou o terapeuta comportamental, Então você foi entendeu? atrás, né, Mari, para saber, né? Fui, só que assim, né? Não é normal, são pouquíssimos que dão esse retorno para a família. Então, a família só pode ajudar se ela tiver uma orientação. É importante isso, você falar com alguém da família e, e esclarecer e falar, olha, a situação não importa, pode ter 70 anos, entendeu? Não importa, né? E às vezes levam muito para essa linha, sabe? Não, é adulto e ele vai resolver. Não, não vai resolver essas situações. Às vezes, existem bordas que apresentam muitas características de imaturidade, entendeu? E até ingenuidade. A Mariana era uma que era imatura, ingênua. Para algumas coisas, ela era extremamente ingênua, né? Então, o quanto é importante mesmo o terapeuta, o psicólogo, dar essa devolutiva, chamar essa família, sentar com essa família, que nem a mãe estava falando que não é fácil, que ela é mãe de borda e tal. Mas ela também, o que eu falei, ela precisa também fazer terapia, ela precisa buscar isso. Mas o terapeuta da filha, do filho, do marido, da esposa, de quem for, precisa, necessita também fazer parte dessa terapia, com devolutivas. A, a, a psicóloga que desconfiou que a Mariana era border, né? Agora está na França, maravilhosa. Ela chegou para mim, um dia ela falou assim, olha, eu quero que você entre na sessão junto com a Mariana. Eu entrei, ela falou, olha, estou te chamando, Mariana está ciente, mas eu estou te chamando para falar para você, eu desconfio que a Mariana tem transtorno de personalidade borderline, vou te enviar uns vídeos para você ver tal, procure um psiquiatra, né, tal, por conta disso. E aí ela foi me relatando todas as atitudes da Mariana, falou assim, eu não acredito que isso seja somente uma depressão, tá? Aí foi que a gente correu atrás. E aí, dentro desse processo, uma vez ou outra, ela me chamava para terapia, entendeu? Junto com a Mariana. E ela falava assim, olha, Mariana, só vou te falar uma coisa. Se você der um indício de suicídio, ela falou, eu quebro o protocolo na hora e vou entrar em contato com a sua mãe. Então, não dá para você seguir protocolos. Ai, do tipo, porque normalmente fala, você não pode abrir a coisa. E ela falava assim na frente da Mariana, entendeu? Você está vendo? Eu estou falando, e falava primeiro, eu estou falando na frente dela, porque é para ela saber. Ela falou, eu não penso duas vezes. Né? Então, profissionais, assim, vou te
dizer que são poucos, aí fica, não posso quebrar o protocolo de sigilo. Gente, não tem sigilo, com borderline tem sigilo, ele demonstrou algo, você tem que de imediato contatar essa família. Por isso que eu falei que a família tem que estar muito junto com o terapeuta, porque é ele que vai te ajudar, o terapeuta ou psicólogo, né? É ele que vai te ajudar, entendeu? Até porque, né, Mari, você está trazendo uma questão que é muito importante, né? A gente está falando de um risco de vida. E como que a família vai poder ajudar ou amparar de alguma forma se ela não vai saber, né? Então, assim, é claro que a gente sabe todas as importâncias, né, do protocolo, do sigilo que tem que ter aí dentro das profissões, mas, assim, a gente precisa também entender o limite disso, né? Porque, obviamente, que se uma família, se uma pessoa está colocando a vida dela em risco, né, está trazendo alguma questão, a família tem que estar amparada no sentido de estar atenta até para dar um apoio, um suporte, uma orientação ou socorrer no caso de uma situação mais drástica, né? Isso é importante para a gente estar atento, né? O Flávio está trazendo aqui muitos borders quando crianças sofrem bullying na escola por se comportar de maneira diferenciada devido ao TPB, que nessa fase, Transtorno de personalidade borderline. que nesta fase muitas vezes ainda não foi fechado o diagnóstico e nem sabem, né? Sofrem tudo isso e nem sabem o porquê disso, né? A Joana tinha até colocado, né, que tem algumas mentes brilhantes aí, até que se destacam, e muitas vezes são borderline. E não existe estudo sobre isso, tá? Não existem pesquisas, né, que a gente possa afirmar. Mas eles acabam tendo um diferencial, né? Acabam se aprofundando muito mais. Por exemplo, a Mariana era extremamente estudiosa, entendeu? Ela amava, então ela vinha com umas coisas assim, tipo, mãe, você sabe que tal coisa, não sei o quê. Eu falei, nossa, filha, eu falei, que informação é essa? O que vai mudar a minha vida? Vai, mãe, eu amo saber essas coisas diferentes, entendeu? Uma menina que conversava muito bem, tal. E acabava o quê? E eu vou até colocar, porque é essa vivência que eu tive. A Mariana sofreu muito bullying na escola, por ser diferente. Como os deficientes sofrem muito bullying por ser diferente. Mas até que ponto as pessoas são diferentes? Porque na nossa própria existência, nós já somos diferentes. Dois gêmeos idênticos são diferentes internamente. A diversidade é um processo natural da humanidade. Não tem como. Existem coisas aparentes e menos aparentes, entendeu? Exatamente, né? E isso, obviamente, que essas questões do bullying, né? Isso aí, claro que é um tema para a gente discutir só sobre isso, né? Mas porque certamente que o bullying também leva a pessoa a ter problemas de saúde mental gravíssima, né? Desenvolver alguns transtornos de saúde mental, ou às vezes alguns traumas que são ali perpetuados ao longo da sua vida, né? Que acabam desencadeando ali outras questões, né? Gente, a gente está aqui com a Mari, batendo fazendo esse bate-papo aqui delicioso, né? Aqui falando de um tema tão importante. Eu sempre gosto de ouvir a Mari, porque acho que eu tenho a oportunidade de aprender muito, né? Eu queria que você falasse, Mari, assim, do livro, né? Assim, como que nasceu a ideia do livro aí para as pessoas saberem, e como que as pessoas podem adquirir seu livro, né? Eu sei também que você está organizando aí um evento para o dia 14 de setembro, né? Eu queria que você passasse aí, contasse para a gente aí mais sobre o seu trabalho, né? Para a gente saber. Então, né, o livro, na verdade, surgiu. A Mariana, quem quiser também entrar na rede social da Mariana, continua lá, é M Frisanco no Instagram. E ela já colocava muitas coisas sobre border, para poder esclarecer, entendeu? Então, e ela falava para mim, porque eu já sou escritora, e ela falava para mim, mãe, você precisa escrever um livro sobre border, você tem que fazer com que as pessoas entendam o que é, tal, né? Aprendam. E eu falava, filha, não é assim, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estudar. E aí ela faleceu em
em 13 de junho de 2022, e eu falei, não, eu não posso deixar a morte dela ser em vão, né? Foi algo que ela me pediu. E eu resolvi transformar meu luto em uma luta, né? Eu falei, vamos tocar para frente para as pessoas aprenderem, conhecerem e tal. E aí surgiu a ideia do livro, e aí eu pensei em escrever. Ele, na verdade, não são 4 capítulos, mas são 4 atos. Que a Mariana era bailarina, né? Tive essa ideia, Márcia, por quê? Porque um capítulo, ele acaba, né? Quando você lê um capítulo do livro, ele acaba ali, né? Mesmo vindo depois o outro capítulo, mas ele é uma continuidade, né? Um ato numa peça, ele não se acaba. Um ato, ele se interliga com o outro ato, entendeu? Então, essa foi a ideia, porque eu não queria algo fechado, né? E também queria algo mais poético. Então, são 4 atos. O primeiro ato eu falo sobre borderline, né? Dou as conceituações, características, mas não é um livro para autodiagnóstico, não é um livro técnico, tá? É para qualquer pessoa que pegar o livro, ler e falar, nossa, agora eu entendi. Então, não pensei em nada de palavras técnicas difíceis, nada disso. O segundo ato eu relato a questão, né, até chama a família na borda, né, a vivência da família, né, e você ter um border, e eu relato toda a minha experiência com a Mariana, do nascimento, né, dela à morte dela. Então, eu relato tudo no livro. O terceiro ato, a Mariana era uma pessoa que escrevia demais. Então, eu tenho diversos cadernos, diários dela, que ela ia colocando seus sentimentos, o seu olhar em relação às coisas do mundo, enquanto border. Então, o terceiro ato é dela, por isso que ela está na capa. Porque os escritos que tem no terceiro ato são dela, São entendeu? lindos, mãe, são emocionantes. Então, mas é ela que escreveu, né? E aí eu resolvi colocar o quarto ato, que foi pedir para as pessoas escreverem sobre a Mariana, falarem sobre ela, né? Quem conheceu ela. E normalmente eu sempre falo para os borders, né? Se você comprar o livro, na hora que você for ler o quarto ato, tira o nome da Mariana e coloca o seu. Para você ver o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você deixa marcas na vida das outras pessoas, né? Então eu sempre peço, tira o nome da Mariana e coloca o seu, lê a frase falando então, né? Em vez de falar Mariana Meire, né? E leia pensando que tudo aquilo que escreveram lá é para você, que de verdade é, né? Então essa foi a ideia, né, de fazer o livro, né, colocando nessa estrutura um livro que também fosse esclarecedor e que ajudasse as pessoas. Essa era a ideia, né, de ajudar. Então, para comprá-los, pode entrar pelo meu site, Mary, M-A-R-Y, marilopes.com.br. É só entrar no meu site. E aí, Ma, não sei se você vai estar encerrando agora, mas eu queria, quando a gente for encerrar, eu quero encerrar com uma fala da Mariana, um escrito da Mariana, aonde ela fala como é ser border. Eu vou falar, Mari, a gente vai já terminar, mas eu queria que a Lia está falando o seguinte, né? A Lara também sofreu muito bullying e o pior, foi perseguida pela direção da escola. A Joana está trazendo, né? Acredito que o bullying não se limita na escola, mas acompanha todo o ciclo da vida de adulto, pela sociedade e familiares que possuem padrões comportamentais
sendo que acredito que eles não entendi aqui o final. Querem mesmo Querem é mesmo serem. serem amados, perdão, agora que eu ouvi, né? Agora que eu vi aqui o final. É muito interessante, né, Mari? Porque, assim, as questões que as meninas trazem aqui, né, tanto a escola quanto os espaços de sociedade, né, que o Bordas vão ocupar, ou vão conviver, ou vão estar, né, seja no trabalho, seja no ciclo de amigos, né, seja em qualquer ambiente, a gente percebe que, na verdade, ser diferente, você acaba sempre sendo olhado de alguma forma, sendo julgado, né? Sendo muitas vezes ali zoado, né? Vamos usar essa palavra, Disposto, né? né? Ou Sendo muitas vezes exposto. desprezado, rejeitado, né? Abandonado. Então isso é muito complexo, né? Eu acho que a gente poderia depois pensar em fazer uma live só para falar sobre isso, né? Uhum. Sobre a questão de como a sociedade se portar em relação ao bullying, né, perante essas situações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, como as pessoas olharem isso, né, porque a gente sabe que existe, né, a gente aqui não pode negar isso, está na sociedade, gente, é uma triste realidade, pelo menos no meu olhar, né, é uma triste realidade que nós, seres humanos, tenhamos comportamentos que não são cuidadosos, respeitosos, afetuosos com as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que já estão passando por um processo de sofrimento, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, né, a palavra-chave de tudo isso é empatia, né? É se colocar no lugar do outro. Uma coisa que a vida vai ensinando, e ensina para todo mundo, viu? Ensina para todo mundo, só que tem aquele que vê e pega para si, reflete, né, e faz algo, e tem aquele que deixa passar. Mas, por exemplo, você olhar com o olhar do outro, sabe? Ver realmente o que está passando. Por exemplo, uma coisa, hoje mesmo eu saí de manhã e tinha uma criança chorando, gritando, sabe? Olhando assim, de longe, né? Você fala, pô, criança manhosa, né? Mimada, né? Aquele escândalo tal. Aí eu olhei bem, ele estava com um cordão. Criança autista, né? Então, quer dizer, aí é se colocar no lugar do outro e pensar na questão dessa mãe e dessa criança. Qual é o sofrimento que ele está tendo naquele momento que ele está gritando, chorando. Agora nós temos o cordão de girassol, que é para que eles chamam, né, de deficiências ocultas, né, doenças ocultas, né? Só que o pessoal está achando que é moda, é bonito usar. E com isso atrapalha, né, quem realmente é. Porque se eu vejo uma pessoa com um cordão de girassol e de repente ele tem algum comportamento, a diferença é que eu sei que existe alguma coisa ali. Aquele comportamento não é proposital, tudo existe alguma coisa. Então, esse se colocar no lugar do outro, mas se é uma coisa que falta muito, e aí eu não falo só Brasil, não, eu falo mundo, entendeu? Mundo, as pessoas querem se beneficiar das coisas, ele não quer fazer pelo outro, entendeu? Mas se eu for fazer por você, Márcia, né? Você vem fazer a live comigo? Vou. Mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar mais seguidor? Ou é só você que vai ganhar seguidor? Entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, se eu venho, não, Márcia, vou fazer a live. Sem interesse. Quero saber se eu vou ganhar seguidor, se eu não vou, sei que lá. Mas eu estou te ajudando na sua divulgação, certo? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não. Mas as pessoas não pensam assim, em se colocar no lugar do outro e em ajudar o outro sem pensar que o que eu vou ganhar com isso, né? Posso fazer tal coisa, bom, tudo bem, mas
Por que que tem? Então, essa empatia e essa troca, pensando sem beneficiar, eu vou pensar no outro e não em mim, é uma coisa que falta muito. E aí isso vai gerar bullying, isso vai gerar relacionamentos abusivos, isso vai gerar grandes conflitos, entendeu? Competição, gera E diversos. a gente vai passando por essas situações, né, Omari, e vai refletindo sempre, né? Acho que a nossa principal reflexão nesses processos todos é o que eu posso fazer para ser melhor, né? Sim. E o setembro amarelo não pode ser só em setembro. Não adianta eu ficar colocando, peraí, ai meu Deus do céu, apareceu aqui um teclado aqui. Então, eu não posso querer somente, então, só em setembro eu posto um monte de coisa na minha rede social, entendeu? Fico lá, tal, tal, só que eu tenho um vizinho que tem um filho autista, tá? E que essa criança grita, passa horas e horas gritando, e eu fico reclamando na portaria o tempo todo. Mas na minha rede social é linda. Aí acabou setembro, acabou. Aí vai para outubro rosa. Aí eu monto toda a minha rede social para o outubro rosa. Entendeu? Não dá para ser assim. É, Caso de saúde mental é muito sério. seríssimo, né? Seríssimo. A gente tem visto, gente, aí altos índices, né, de pessoas que tiram sua própria vida, né? Altos índices de pessoas que estão ficando doentes, né, de diversos transtornos aí. É, Crianças e aí, depressivas, crianças com depressão. sim, e ainda, né, Mari, assim, a gente ainda tem um alto índice dentro da sociedade de pessoas que têm preconceito, que não sabem muitas vezes como lidar com isso, o que isso faz com que acarrete mais ainda a dor do outro, que já está num estado de dor. Então, quando eu penso num tema como esse, né, Mari, eu sempre fico pensando, o que a gente pode fazer para a gente contribuir para a sociedade, né? Porque eu acho que um encontro como esse com você e com tantos especialistas que estão vindo aqui falar sobre isso, a gente precisa sair da ignorância, a gente precisa parar de agir sobre saúde mental pelo achismo, parar de achar que isso é frescura, né? Parar que tá, o seu filho adulto ou adulta, né, chega em casa e fala assim, mãe, olha, o médico deu um diagnóstico, eu sou borderline. A família não vai nem entender o que é. Como que ela vai saber como agir, como ajudar essa pessoa? Então, assim, quando você fala da importância da participação da família, né, da importância de estar junto realmente, da própria pessoa que está diagnosticada, buscar conhecimento, entender. Você vê, a Mariana já trazia isso nas redes sociais. Ela estava dizendo para o mundo, gente, olha, eu tenho, mas eu quero que as pessoas que tenham também, elas conheçam, para elas saberem lidar com isso. Porque é possível viver, é possível seguir a sua vida, desde que você tenha todo ali um acompanhamento, né? Toda uma estrutura ali para você viver, né? Você tem que, assim, gente, nós estamos aqui, né? Todas as pessoas que estão no mundo aqui, elas merecem ser amadas, merecem ser felizes, né? Então a gente precisa aprender a acolher de forma afetuosa, né? Acompanhar e estar junto. Então, isso não é um discurso bonito que eu estou fazendo aqui, não, gente. Isso é o que eu acredito enquanto ser humano, né? Então, assim, não são palavras bonitas para a gente jogar nas redes sociais. Eu acho que o meu esforço diário, todo dia, enquanto ser humano, é tentar ser melhor. É, 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 eu sempre falo, né? Tentar ser melhor para Deus primeiro, depois para mim e para poder, porque se eu for uma pessoa boa, né, ou me esforçar para ser uma pessoa boa, eu vou poder contribuir com o bem-estar do outro. Eu vou olhar de forma afetiva para a dor do outro, eu vou acolher e não causar bullying, causar dor. Então, isso é muito importante. Nós somos imperfeitos, então a gente precisa também ter esses olhares mais empáticos, né, como a Mari trouxe aqui, e eu acrescento ainda um olhar mais amoroso, né?
Porque a gente sempre tem que fazer a pergunta, gente, e se fosse comigo? É, Né? entendeu? E sabe, mas essa questão mesmo, né? Essa questão mesmo de olhar para o outro, né? E poder ajudá-lo. A gente precisa treinar. A gente precisa se treinar, Todo dia. entendeu? Todo dia, porque a gente comete erros. Eu não vou dizer assim, ah, nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo, entendeu? Não. Tem hora que você se pega fazendo cada coisa que você fala, nossa, eu não acredito que eu fiz. E depois que você fez, falou, tá, nossa, eu não acredito. Não, isso não veio de mim, né? E é importante também essa reflexão. O duro são as pessoas que não querem mudar, não querem aceitar, entendeu? E acho que esta forma dele viver é a E correta. o mundo que eu me tolere, né? Com a minha falta de educação, com a Eu sou questão dos assim, meus preconceitos, né? Com... eu sou assim, pronto. Por que eu vou mudar? Né? Então, eu vejo que é essa busca mesmo, nós temos que ter essa busca constante todos os dias, né? Eu acho que, como você colocou, né, Deus aí, Deus acima de tudo, buscando nele força, né, para que a gente mude, para que a gente não faça essas coisas, para que a gente não magoe as pessoas, para que a gente não faça que o outro tenha mais dor do que ele tem, porque às vezes uma palavra, uma frase que você fala, você acaba com a vida de uma pessoa. Com certeza. Você acaba, Com certeza. entendeu? Reflita, né? Isso eu estou falando de adulto, estou falando de adulto, de adulto. Agora, quando você pensa, por exemplo, uma criança, né? O professor tem na mão muitas vidas que ele pode construir ou destruir. Olha Perfeito. que coisa séria, Perfeito. entendeu? A Então, responsabilidade é muito grande, né? muito. Porque às vezes uma coisa que você fala, você acaba com uma criança e pronto. Dali para frente, não tem volta. Agora sim, a gente estamos com grandes problemas com saúde mental. É algo que está muito aparente, né? E assim, um aumento muito grande, porque agora se dão diagnósticos. As pessoas vão ao psiquiatra, né? As pessoas buscam ajuda. Então a gente vê aí os dados, né? Os números são alarmantes. E aí eu tenho que pensar o que, que eu posso fazer para colaborar com isso. É isso. Mesmo eu sendo a pessoa mais simples do mundo, não tendo estudo, não tendo conhecimento, às vezes eu dando um abraço numa pessoa, aquilo é o suficiente, porque de repente naquele dia era aquilo que ele precisava. Receber um abraço, nada mais. Ninguém está falando de grandes pesquisadores, estudiosos, intelectuais. A gente está falando do dia a dia ali, ó. Querendo às vezes passar, falar bom dia, com um sorriso. Às vezes a pessoa estava desmoronada, aquele seu bom dia, ela vai reviver ali dentro dela. É isso. Com certeza, né? Gente, esse bate-papo aqui tá muito bom, né? Muito profundo aqui pra gente refletir. E, gente, quem quiser segue a Mari aí, né? Então, Mari Lopes com Y. Pode estar pedindo o livro dela, né? Acompanhando o trabalho maravilhoso dela aí, que ela tem um trabalho incrível. Eu quero aproveitar e convidar você para estar junto comigo. Dia 13 de setembro eu estou lançando o meu livro Gotas de Amor, a Cura da Depressão. Um livro onde eu faço um autorrelato da minha experiência vivida com a depressão, porque eu acredito que isso possa contribuir para que você entenda que a depressão, sim, ela tem cura, é possível você sair desse estado, mas que isso requer algumas questões ali que você precisa olhar com mais carinho. E esse livro te convida a fazer uma viagem sobre isso, né? De como eu fiz essa viagem, mas a minha viagem não é uma viagem que você tem que fazer igual. Mas é um caminho que talvez você descubra qual é o seu caminho para que você possa viajar e encontrar sua cura. Então,
dia 13 de setembro, no Atrium Shopping, às 18 horas. A Mari está me ajudando nessa jornada aí, nessa empreitada aí como parceira. Eu agradeço demais a Mari, que me indicou lá a Livraria Mundo dos Leitores lá. E a gente está construindo aí, nesse espaço maravilhoso aí, a oportunidade de fazer o lançamento desse livro, né? Então, eu quero convidar você que queira, né? Sexta-feira que vem, estar junto com a gente. Vamos estar lá para a gente bater papo, refletir e lançar essa obra aí para o mundo, que eu espero que possa reverberar em muitas vidas, né? Eu quero, Mari, agradecer imensamente você mais uma vez, e eu queria, sim, que você finalizasse aí com o trecho, né, que você quer trazer para a gente, sempre deixando aqui o meu carinho, o meu abraço e o tamanho da minha gratidão por você, né, e por toda a sua história aí, porque eu acho que você é uma mulher que é uma inspiração, não só por ser mãe, ter sido mãe da Mariana, né, e ter passado o processo que você passou, mas como você olhou isso, né? E eu sempre, eu já te falei isso, né, mas eu sempre repito, eu acho que o trabalho que você faz mantém a Mariana muito viva nesse mundo, né? Sim, Porque eu acho que a gente, acho que o maior desejo da tua filha é que essas dores fossem amenizadas em outras pessoas, já que ela sentia na pele isso, com né? Então, certeza, eu com desejo certeza. muito que você continue reverberando esse trabalho e que vocês também, gente, divulguem o trabalho da Mari, porque é importante que chegue no maior número de pessoas para que as pessoas tenham suporte, né? Para que as pessoas possam ali buscar e acompanhar, né? Então, parabéns e muito obrigada aí mais uma vez por você estar aqui comigo, viu? É só para falar, né? Você falou questão de mãe de Mariana, né? Mas assim, eu falei isso enquanto ela estava no hospital, né? Inconsciente, mas eu falei para ela e algo que eu falo mesmo. Eu tenho orgulho de ter sido mãe dela por 25 anos, né? E agradeço a Deus por ter me concedido ser mãe dela por 25 anos. Né? Então, eu tenho orgulho da filha que ela era, da mulher que ela se tornou e de tudo. Claro, então, para mim foi um privilégio ser mãe. A pessoa tá... Mari, você não observou nada que havia de errado com ela. Da questão assim, eu percebi algumas coisas, colocava algumas coisas, mas quando ela entrou na adolescência, acabou entrando numa questão de depressão, né? Por não saber entender e lidar com tudo isso, né, Mari? Eu também não sabia nem que era borderline, nem sabia nem que existia isso, para falar a verdade. Eu só fui aprender sobre quando a psicóloga conversou comigo. Aí sim, obrigado aqui, ó. Que Deus continue essa mulher batalhadora que ajudou outras mães. É isso. Obrigada. E É aí isso, eu gente. vou. Compartilha aí, né? Compartilha o trabalho dela. Vamos divulgar mesmo, onde puder falar aí do trabalho dela, para que as pessoas possam ir até você, Mari, que você seja um foco de luz na vida dessas pessoas, né? Para que elas possam pelo menos entender, né? Como se situar melhor nessa árdua situação aí desses transtornos que existem, né? Então tá. Aí o primeiro escrito dela se chama Ser Borderline. Todos os dias eu acordo em um mar de sentimentos intensos e confusos. Todos os dias eu acordo enrolada em um diagnóstico que afeta toda a minha vida e que não tem cura. Todos os dias eu vivo na borda, no limite. No limite da tristeza, no limite da euforia, da sanidade e da insanidade. No limite do perigo e da segurança, do amor e do ódio, do fundo do poço e das estrelas. Só há uma coisa no mundo que faz com que eu saia de perto da borda desses penhascos. E é por isso que eu danço. A dança é a rede de segurança embaixo da corda bamba dos limites da minha mente. A dança é a mãe que segura a mão da criança para atravessar a rua. A criança sou eu e a rua é a vida, de quem acorda todos os dias pendurada na borda. A dança me salvou de mim, da minha doença
do mundo. E ela me salva todos os dias. Eu danço porque os limites entre sanidade e loucura se dissipam e apenas o momento presente importa. E estar no presente me lembra que preciso seguir, mesmo que seja andando perto da borda. Mas a dança estará lá para me salvar e se eu para me salvar se eu ameaçar cair. Uau! Tem aqui, É, né, Renatinha, né, tá falando aqui, o sonho de ser bailarina era seu ou dela? Acho que o texto aí que a Mari leu respondeu, né? De quem era o sonho, né? O quanto a dança foi importante na vida dela, né? Obrigada por nos ensinar muito sobre nossa mente e e com esse texto. só para responder isso, porque assim, balé era algo que eu sonhei sim ser bailarina. E quando a Mariana começou, então foi com 3 anos que ela começa a despertar para o balé, eu segurei ela, porque eu achava que era a minha vontade, não a dela. Eu vou colocar minha frustração na minha filha e tal. Então eu tinha essa consciência. E ela fazia balé na escola, né? Na escolinha que ela estudava. E a professora tirou ela da turminha dela, que era de 3 anos, e colocou ela para fazer balé junto com as meninas de 6 anos. E a professora falava assim: não é você, ela gosta. Veja, ela falou: não adianta eu colocar ela lá com turma de 3, 4 anos. Ela vai muito além disso, tal, tal, tal. E aí um dia a professora de balé chegou para mim e falou assim: olha, se você não for matricular ela numa escola de balé, eu vou. Eu vou matricular e você leva. Ela falou: pelo amor de Deus, essa menina é uma bailarina nata, ela ama isso. E aí foi que eu tomei consciência e falei: não, não sou eu que quero balé, é ela. E por várias vezes cheguei a conversar isso com ela já adulta, ela falava: não, mãe, eu amo balé. E a dança foi o que salvou ela, né? Toda essa angústia, esse sofrimento. Tá bom, Renatinha? É isso, e o quanto é importante, né, Omar, a gente encontrar algo que toque essa alma, né? Porque é uma forma de aliviar suas dores, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, né? A válvula de escape, né? Encontrar essa válvula de escape É isso, para o sofrimento. é isso. Mari, mais uma vez, obrigada. Gente, obrigado vocês que ficaram aqui com a gente, né? Sigam aí a gente nas redes sociais. Tem muita coisa boa aí que a gente está trazendo para o mundo, ou pelo menos se esforçando para trazer, né? Em breve aí tem mais novidade para vocês. Acompanhe aí tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Mari, e principalmente divulguem para que chegue no maior número de pessoas aí e que de alguma forma isso possa contribuir. Mari, excelente fim de feriado. Muito obrigada, viu? Um beijo aí Bem, pro Flávio, para a família, né? E que vocês aproveitem. Gente, vocês que ficaram aqui, excelente feriado também. Meu muito obrigado. E fiquem com a gente aí. A Natália está falando, excelente explanação do assunto, obrigado. O Flávio está dando parabéns aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela obrigada, participação de vocês, viu? viu, Mari, gente? obrigada de coração, viu? Imagina, obrigado pelo convite. E a gente vai se encontrando aí, né? Nos caminhos da vida. Estarei lá no seu lançamento, dia 13. É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, viu? 14, né? E o lançamento é dia 13, né? Na sexta-feira. Sexta-feira. Dia Isso, 14 é o 13. seu evento lá que você vai divulgar e depois o pessoal acompanha aí para estar junto com Não, vocês, eu né? vou mudar. Eu vou Olha. mudar mais para frente. Então aguarda aí, gente. Sigam a Mari aí, acompanha aí que ela vai trazer novidades para vocês, né? Boa tarde, Mari, sua linda. Desculpa entrar no finalzinho, eu estava trabalhando. Lhe amo, viu? Adelaide Luna. Beijo, Adelaide. Mas vai ficar gravado, né, Márcia? Eu vou salvar essa live, vou deixar a Mari ali como collab, que a gente compartilha aí. Quem quiser assistir, ver como aconteceu aí, pode compartilhar e deixar comentário, pode mandar perguntas. Certamente a Mari vai responder para vocês ali, trocar mais informações com vocês, tá bom? Super beijo, obrigado. Beijão. Excelente fim de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau.